partindo dessa pergunta, qual é a cara da nação, né? Várias respostas foram dadas na história da música no Brasil. Respostas clássicas. É evidente que a gente poderia enumerar, eu diria até, não só dezenas, mas quem sabe uma centena de respostas dadas. Talvez uma das mais conhecidas, inclusive para o mundo, tenha sido lá cantada em 1939 por Francisco Alves, do vozeirão, que fazia uma exaltação de um certo Brasil, né? Que destaca certas coisas, que é meio festivo, né? Meio celebratório demais, teve o seu valor, tem o seu sentido histórico, mas talvez não seja a tradução que nós gostaríamos de dar para a pergunta qual é a cara da cara nação. O Brasil é um lugar onde o samba dá, bamboleio, que faz gingar, é a terra do nosso Senhor. Talvez seja também, mas não seja o exato retrato que gostaríamos de dar. Aqui na era do rádio, a classe média alta, vocalizando pelas expressões da indústria cultural, que projetavam uma identidade nacional, via contribuição importante, mas ao mesmo tempo muito contraditória, da industrialização do Brasil, Getúlio Vargas e tudo isso. Bom, uma resposta outra poderia ser a de Silas de Oliveira, quando cantou num samba enredo da Império Serrano, lá em 1964. Aliás, não foi só ele que compôs esta segunda versão da nossa aquarela, já busca resgatar aquela mesma mensagem anterior, mas com uma forma um pouco diferente. Ao invés de fazer um samba, exaltação pela classe média, coloca na avenida do Carnaval, ainda que com a mesma mensagem, mais ou menos, apresentada. Brasil, verdes matas, cachoeiras, cascatas, colorido, lindo céu, aquarela, o país. Interessante que já em outro momento, né, e aqui a ideia era passar rápido mesmo, independente do tempo disponível ou não, em outro momento a gente pode dizer que setores já mais subjetivamente conscientes do seu papel de denúncia e posicionamento social, portanto em plena ditadura, fazem uma brincadeira, um jogo de palavras que nos remete a uma terceira possibilidade de abordar essa mesma pergunta. Qual que é a cara do Brasil? Ao invés de termos uma aquarela do Brasil ou uma aquarela brasileira, que foram as duas, quem sabe temos querelas do Brasil. Vocês sabem, né? A palavra querela, né, implica o entendimento de uma certa agrura, certa briga. O pessoal, inclusive, do direito, onde eu venho, trabalha muito com essa ideia de conflito. Quais são as querelas do Brasil? E aí, com um jogo de palavras que continua na letra, a resposta: o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil com Z não conhece o Brasil com S. E o Brasil nunca foi ao Brasil. O Brasil com S nunca teve acesso ao Brasil com Z de verdade. Isso faz com que se chegue à conclusão, a letra continua e eu só destaquei trechos dela, o Brasil com Z, desculpe aqui a pronúncia, né, só para dar uma ironizada, o Brasil com Z não merece o Brasil, apesar de se apropriar. Dizer que o samba é dele, por exemplo, como lá, em 39, Guarani Barroso, e Francisco Alves, e o Brasil está matando o Brasil, né? Na mensagem mais atual não poderia haver, claro, com a sua simplicidade, mas ao mesmo tempo significando muito. Por isso, no final, Aldir Blanc e Maurício Tapajós, na voz de Elis Regina, eu vou destacar isso porque é verdade que vão aparecer muitos compositores, homens aqui, mas vou destacar o papel da pesquisa e interpretação das mulheres, que faz parte da nossa trajetória musical. O Brasil, na verdade, está emitindo um pedido de ajuda, né? Do Brasil, SOS ao Brasil. Um pedido de ajuda, um socorro, para que o Brasil com Z não continue matando o Brasil com S. Nos anos 80, pós
constitucionalização ou reconstitucionalização, algo que a gente chama de redemocratização. Eu não gosto dessa expressão, porque foi uma redemocratização tão parcial que a gente se viu golpeado no pouco que ela nos ofereceu com, recentemente, o impedimento de Dilma Rousseff, mas de qualquer maneira, é isso que eu estou, esse momento histórico. A gente vê um Cazuza falando, né, perguntando a mesma questão, quer dizer, Brasil, mostra a tua cara, e fazendo uma crítica, né? Qual que é o teu negócio, o nome do teu sócio? E me parece que uma das mais interessantes respostas que a gente poderia dar vem 10 anos depois, com, aí sim, e é dessa música, e sugiro que vocês, quem não conheça, conheça, ou seja, ouça, anote, procure, que é a dupla Vicente Barreto e Celso Piada, que escreveu A Cara do Brasil. É uma letra grande que vai justamente tentar responder qual é a cara da nação. E num pequeno trecho, para fazer o vínculo aqui com a minha proposta e depois do intervalo continuar fazendo esse debate, a dupla de compositores responde. Responde perguntando: será que o Brasil é o caboclo sem dinheiro procurando um doutor em algum lugar? Ou será o professor Darcy Ribeiro que fugiu do hospital para se tratar? A música ela continua com várias oposições desse tipo. Pergunta se o Brasil é o Brasil Globo Roberto Marinho, ou se é da favela do Candial, se é o que vê do morro as ilhas, ou das ilhas vê o morro do Vidal. Né? Essa contraposição para nós é muito interessante, porque coloca numa posição de classe. Nós temos que visualizar a produção cultural, artística, musical, desde uma perspectiva de classe, ainda que as classes tenham elementos objetivos e subjetivos. Vejam, para encerrar, o Brasil caboclo é aquele que tem falta de médicos, e precisamos de mais médicos, não é mesmo? Mais e mais médicos. Enquanto que, por outro lado, as nossas elites, às vezes, queiram nos restringir com relação a isso. Darcy Ribeiro não é um membro dessas elites, ao contrário, mas vai ter uma trajetória pessoal que eu vou contar depois, em que ele fica em coma, uma UTI severa, câncer gravíssimo, 3 meses, acorda e se depara com uma lembrança. Eu não terminei de escrever um livro sobre o Brasil. Foge e passa os seus 2 últimos anos de vida dedicados a isso. É daí que vem o livro O Povo Brasileiro, que fecha a sua pentalogia, 5 livros sobre a história do nosso povo. Se eu tivesse tempo, eu ia cantar uma música minha sobre isso, mas termino. De repente, na volta eu canto, mas eu queria a mensagem para o intervalo é exatamente essa aqui, ó. Qual é a cara da nação? É o que vê do mar, do morro o mar, ou que vê da praia o morro? A Elza Soares gravou em 2018 a música do Douglas Germano, O Que Se Cala. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é o meu lugar de fala. Vamos debater isso. Essa animação toda, justíssimo reconhecimento a Zé Pedro. É isso que eu digo, né? Falar nesse contexto aqui, só com muita humildade. Muito bom. Vou repetir, então, justíssimo reconhecimento a Zé Pedro. E falar nesse contexto, muita humildade e coragem da minha parte aqui, porque, repito, vocês são mestras dessa nossa cultura. Bom, meu desafio aqui, ele cada vez fica maior, e eu ainda tenho que prender a atenção de vocês, hein? Ainda tenho que me valer de um pouco de indulgência, para usar uma palavra difícil aqui, mas que vocês possam pegar o fio da meada aqui comigo e se aventurar nessa viagem, que é uma viagem que nos leva no tempo e no espaço para muito longe. No entanto, em coisa de 1 hora para
na verdade, representam 1000 nações que mudaram a nossa cara. Por isso, devemos fazer do meu país, nosso lugar de fala. Na verdade, gente, eu preparei 3 momentos a partir de agora para a gente pensar essa viagem. 3 momentos. Se eu vou conseguir dar conta, Deus e Marx saberão dizer, né, que tem a ver com a formação do povo brasileiro pela música. Quer dizer, vou falar um pouco da formação do povo brasileiro a partir de retratos musicais, essa é a ideia. Depois, pensei em apresentar a formação da música nos vários Brasis, evidentemente sempre selecionando um ou outro texto e música mais representativa. E eu sei que aqui também nós temos as nossas disputas, saiu um pouco do eixo do São Paulo, né? Saiu um pouco da versão que nos é dada sempre, e essas contradições já apareceram, por exemplo, nessa primeira exposição minha ali, né? Sempre um determinado tipo de autor, um determinado tipo de divulgação dessa música, mas por outro lado é um método para a gente dialogar, conhecendo as músicas, né? E faz parte do nosso imaginário. E aí no final eu ia falar música e política na sua especificidade. Vou começar aqui, pela formação do povo brasileiro pela música. E aí vou pegar a ideia das 3 matrizes étnicas do nosso país, a partir daquilo que o Darcy Ribeiro, como eu estava dizendo antes, propôs como sendo uma consolidação ou uma explicitação dos percursos que fizeram as 1000 nações forjarem a nossa cara tal como ela é hoje. É evidente que isso pode nos levar muito longe, mas para me valer de uma síntese, vou apresentar a coisa da seguinte maneira. Ontem, por exemplo, quando eu falei no início aqui que estava muito sensibilizado pelos debates anteriores, ontem a gente teve a aula do Pererê, que mostrou a diversidade do significado, por exemplo, de África para nós. E, na verdade, são Áfricas que nem podem ser delimitadas nas fronteiras dos estados nacionais contemporâneos, mas ainda assim, se fossem delimitadas, nós teríamos mais de 80 países para pensar a África hoje. Quanto mais povos, quanto mais línguas, né? Quanto mais história. De qualquer maneira, uma síntese comum que a gente costuma fazer tem a ver com isso daqui, Olha só. O Brasil, como vocês sabem, inclusive o censo atual não desmentiu o dado, tem 305 povos indígenas, falando 278 línguas nesse exato momento. Agora são que horas? Exatamente? 10h40. Às 10h40 do dia 19 de outubro de 2023, 270 aí, 9 línguas estão sendo faladas, no mínimo, no nosso país. As 278 indígenas, mais essa com a sua diversidade de sotaques. Tá? Esta força, vitalidade e diversidade gigantesca costuma ser apresentada pelos antropólogos, os estudados, e aqui vou fazer um brevíssimo parênteses. Eu dou aula de antropologia do direito, no curso de direito, então tem ali um percurso nesse debate, imagino que aqui alguns de vocês também tem, mas costuma ser apresentada pelos grandes troncos linguísticos. E o território brasileiro tem pelo menos 4 grandes troncos linguísticos que formam a nossa história étnica proto-ameríndia. Estou usando os palavrões que às vezes são de difícil compreensão no primeiro momento, mas é para a gente também tentar descolonizar um pouco a nossa linguagem. Quer dizer, não é pré-americano, como se necessariamente a gente precisasse virar a América descoberta, achada, conquistada, violada, violentada. Mas são as formações ameríndias anteriores. E aí nós temos 4 grandes troncos linguísticos. Esses troncos linguísticos, minha gente, que eu estou colocando ali na projeção como Tupi, G, Aruac e Caraíba, é da mesma ordem de diferença que tem a língua, a matriz
oriental chinesa para as línguas indo-europeias que vão estar, por exemplo, no inglês ou no alemão. O Brasil tem uma diversidade linguística na sua formação indígena, hoje, prevalentemente na região norte, mas por todo o território também, da mesma ordem que tem de diferença entre China e Alemanha, que são os tupis, e dentro dos tupis várias nações, não eram 1000 nações formadas na nossa cara, várias nações, dentro dos Gs, outras várias nações, aruacs e caraíbas, várias nações. Né? Por exemplo, eu venho de um estado, de uma região agrícola do sul do Brasil, dentro dessa frase, o estado do Paraná, tem 4 grandes povos indígenas na sua formação: Guaranis e Xoclens, Caingangues e Xetás. O estado do Paraná com esses 4 povos indígenas. Guaranis e Xetás, tronco tupi, Xoclen e Caingangues, tronco G. Só para vocês terem uma ideia dessa história toda. Né? Essa diversidade pode ser retratada de alguma maneira. Né? Por exemplo, nesse mapa. Eu insisti com a organização que eu precisava do projetor só para passar esses mapas aqui para vocês. E vejam aqui, ó, em cor mais bege, aí, principalmente na região litorânea, está o tronco macro-tupi. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, por fazer parte de todo o litoral brasileiro, a colonização no Brasil foi uma empreita que gerou uma presa que, quando decodificada, levou a colonização sem limites, que era o que o Pereira falava ontem. A língua geral, a banheringa ou nheengatu, da costa do Atlântico Sul, era conhecida mais ou menos de norte a sul desse território que hoje nós chamamos de Brasil. E quando os jesuítas, capitaneados por Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, entre outros, conseguiram formular a gramática tupi, o empreendimento colonial foi facilitado, evidentemente que ao mesmo tempo com a força da adaga, da espada, do canhão, da pólvora e de toda a violência que seguiu a isso. Né? Então nós temos o tronco tupi e a diversidade de nações aqui. Né? Guaranis, Tupinambás, Pataxós, etc. Bom, no Brasil central, em amarelo ali, ó, é o tronco macro G. Certo? O tronco macro G, que, por exemplo, tem os caingangues ou os chavantes como representantes, fazem parte desse Brasil que ficou conhecido para a história como Brasil guerreiro, o Brasil tapuia, o Brasil, entre aspas, do índio brabo. Não que os guaranis não fossem também baseados no modo de produção de guerra, né? Florestan Fernandes, estamos na Escola Nacional Florestan Fernandes. Florestan Fernandes fez o seu mestrado e seu doutorado sobre a organização social dos Tupinambá, resgatando uma história que parecia extinta. Todos os seus colegas e professores disseram: Florestan, não faça essa pesquisa, ela é impossível. Mas fez. Resgatou a história dos Tupinambá e descobriu o quê? Que o modo de produção do Tupinambá, para usar a linguagem marxista, é a guerra. Bom, os tupis também fazem guerra, portanto, mas os que ficaram conhecidos na história como povos guerreiros, porque mantiveram essa postura ao longo de uma história, evidentemente, de contrastes e conflitos com o colonizador até muito recentemente. Vocês sabem que o caso do marco temporal envolve os povos Xoclen de Santa Catarina, que são no grupo G, né, ficaram conhecidos como povos guerreiros. Estou simplificando o debate só para a gente localizar. E na região norte, evidentemente, tem uma diversidade ainda maior. Quem é da região norte aqui, os vários estados do norte sabem dessa diversidade. A gente costuma indicar 2 grupos macrolinguísticos, ainda que essa seja uma dificuldade de apresentação, porque na verdade são muitos mais, que seriam os aruacs, muaruacs, e os caraíbas, caraívas ou caribés, motivo pelo qual o Caribe se chama Caribe. Já ouviram falar nas ilhas do Caribe? Gostariam de ir para o Caribe?
Quem não gostaria de ir para o Caribe, né? Pois é, a gente iria para a terra dos Caraíbas, Caribes ou Caribés, que em geral, em várias, por exemplo, das ilhas do Caribe foram extirpados em nome da colonização, e aí veio a africanização dessas regiões, né? Casos de Cuba, Haiti, Porto Rico, Santo Domingo, etc. Bom, esse retrato aqui dá conta da primeira coisa que eu queria mostrar para vocês em termos de formação da música, né? Tem um falatório da minha parte aqui, mas eu queria marcar. Quem conhece Antônio Nóbrega aqui, lá em Pernambuco? O pessoal de Pernambuco lembra do caboclinho? Alguém sabe fazer o toque do caboclinho? Sabe que a música em geral, na versão ocidentalizada dela, uma das formas de organizá-la é, por exemplo, dividindo-a em compassos. Tudo isso que vocês estão fazendo aqui, no fundo, pode ser traduzido em compasso, né? Em geral, a música brasileira é um compasso de 2 tempos. Então, um tempo forte, um tempo fraco. Todas as músicas em geral são assim. Arroz, feijão, flor, é o compasso binário. A música americana, em geral, é quaternária. Oh, yeah. A valsa francesa, que também chegou no Brasil por vários caminhos, tem 3 tempos. O caboclinho seria um exemplo de música de compasso unitário. Conhece essa música? Sou pataxó, sou chavante, cariri, anomani, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, funiô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, funiô, tupinambá. E aí o Antônio Nóbrega conta a história do Brasil em seguida, a partir das 1000 nações que formaram nossa cara, né? Chegou a esquadra portuguesa, desceu a lenha nos indígenas e eles descobriram, os indígenas, que o Brasil ia começar com Gorduna já na mão para enfrentar os tugas, como diriam os africanos colonizados da África portuguesa. Bom, Chegança mostra a primeira matriz, a matriz indígena, a matriz tupi com G, com Maruá e com Caraíba. A segunda matriz, minha gente, é tão complexa quanto e a gente conhece ainda menos. Matriz afro, né? E esta é a diversidade que podemos ver nela. Tem esse mapa, eu vou voltar antes aqui, ó, só para que vocês, de repente, anotem. Em geral, numa grande simplificação histórico-antropológica, a gente costuma dividir em 2 grandes troncos os africanos que vieram ao Brasil, que seriam o grupo Banto e os sudaneses. Né? Os Bantus, em geral, se dividem em Angola, congoleses e moçambiques. Né? Atlântico e Índio. Um lado da África e o outro lado. Enquanto que o sudanês é uma generalização de uma certa antropologia etnocêntrica que colocou mais ou menos no mesmo balaio uma diversidade tão grande quanto as dos iorubas, jejes, anti-achantes e todos os grupos muçulmanos de África, inclusive aqueles que vieram para o Brasil como os Alçás, que certamente vocês conhecem, talvez não necessariamente por esse nome, mas que é a origem dos malês na Bahia e que fizeram uma revolta, e a mãe do Marighella era uma malê, né? Como inclusive o Caetano, por exemplo, canta lá na música, né? Filho de um italiano e uma negra alçá. Né? Os alçás, dos grupos muçulmanos da África sudanesa, podem ser representados assim no mapa. Vejam ali, em verde o grupo sudanês, todo aquele território, de alguns dos portos, né, dos quais foram enviados com muita violência
principalmente para a Bahia, no caso brasileiro, os sudaneses, e os demais vindo dos bancos, seja do lado congolês angolano, do lado angolano, seja do lado de Moçambique, do lado do Índio. Em geral, os portos de Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís e Recife, né, dessas regiões receberam os bancos. Salvador recebeu os bancos e os sudaneses. Houve esta diversidade histórica. Como vocês veem, o mapa ainda está simplificado e tem outras referências, né, que não necessariamente foram grupos que chegaram com prioridade até nós, né, como bosquinos, malgaches, nilóticos, pigmeus, berberes. A África é um mundo que precisamos urgentemente conhecer. Talvez, por ser um mundo, devamos começar pelas partes que talvez nos irmanem mais, né? Os 5 países da África, a afro-lusitana, né? Lusófonos, que são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, seja uma porta de abertura para a gente conhecer essa realidade. Evidentemente, por exemplo, o movimento tem sua ação internacionalista e vai para muitos outros dos países da África, e fica aqui o convite para a gente conhecer. Bom, mas como é que a gente pode traduzir isso na música, né? Olha o que eu trouxe para vocês aqui. Trouxe o jongo do Irmão Café. Se o caboclinho é uma batida de compasso único, agora nós vamos já para as origens do samba, né? E uma delas tem a ver com o jongo. Já ouviu falar no jongo? Sim. O jongo da Serrinha, conhecidíssimo, né? No Rio de Janeiro, os sambistas do Império, Dona Ivone Lara, os seus jongos, por exemplo. Esses são dos jongos mais bonitos que... Você pega para mim aqui. E eu pensei em mostrar para vocês como, de alguma maneira, há um diálogo musical entre um diálogo musical entre essa batida aqui, que eu estou simplificando para fins didáticos, né? Ela de alguma maneira dialoga centralmente com o jongo.
uma aproximação com essa nossa raiz. Eu, evidentemente, de novo, né, pessoal, pelo tempo e pela possibilidade de expor, estou simplificando num exemplo, né, que, a meu ver, ao mesmo tempo é eloquente, né, uma mensagem tremenda. Aqui dá para fazer um estudo de economia política do colonialismo e do processo de acumulação originária do capital de Marx de maneira retumbante, né? O valor de uso do café, né? Depois sua exploração para fins de mercantilização simples, o processo de extração de riquezas que vira mercadoria já capitalista e a espoliação da terra de quem produziu esse conhecimento, depois foi transportado e que gera uma identidade, né? O Ney Lopes com o Wilson Moreira, nessa música, vamos dizer assim, que nós dois, ele, Ney Lopes, ele, Wilson Moreira, o Café, nós dois somos de cor escura, nós dois somos moídos, usados, vendidos, pilados, nós dois deixamos o país de pé e é por isso que cantamos para o irmão Café, este jongo que tem essa batida unilateral agora já no compasso de dois tempos, né? E que, se a gente juntar com uma terceira, olha como eu estou inventando moda aqui, se a gente juntar com uma terceira possibilidade, vai nos levar para algo que às vezes a gente esquece que também tem diversidade. Essa diversidade, como por exemplo, aquela que veio da Península Ibérica, que nunca foram verdadeiramente brancos para os brancos, ainda que para nós sejam brancos e violentos como qualquer outro branco na história colonial do capitalismo moderno. Né? Mas a Península Ibérica, ela na verdade foi por muito tempo islâmica. Olha aí o motivo central para não abrirmos mão da defesa incondicional da luta do povo palestino contra a apartação racial e o colonialismo israelense. Evidentemente que não contra os judeus, mas contra o terrorismo de Estado. E, ao mesmo tempo, conforme a cristianização da Europa avançou também a expulsão dos árabes da Península Ibérica, que vocês sabem, é onde estão Portugal e Espanha. Olha lá, Portugal, quase todo, ou 2/3 dele, islâmico, lá pelos idos do ano de 1060, e depois, já em 1249, quase totalmente cristianizado. A história antropológica europeia costuma dividir os grupos étnicos por suas religiões. Veja que isso também é um elemento da racialização, que vale para os outros, não vale para nós. Né? Se indígenas são Gês, Tupis, Arawakes, Caraíbas, africanos são bancos, sudaneses, bosquinos, malgaches, os europeus são cristãos, islâmicos, judeus. Mas o fato é que, independentemente disso, a Península Ibérica sempre foi a junção desses três grupos: cristãos, islâmicos e judeus. A cristianização ocorreu no processo de ascensão do Estado português, né, da sua primeira dinastia e do seu jogar-se aos mares em nome da colonização. Primeiro afroasiática e depois a tal da descoberta das Américas. Foi um processo de 500 anos para chegarem até, por exemplo, nosso território, já são 1000 anos dessa história. Mas poderíamos fazer outras subdivisões dos portugueses, aqui eles podem ser divididos em alentejanos, mirandeses, lusitanos e assim por diante, como tem naquele mapa. Depois eu passo para vocês veem com maior cuidado cada um desses elementos. Musicalmente, fomos do caboclinho ao jongo, e quem sabe a influência europeia possa ser mediada aqui pelo fado, né? Aqui, bem conhecido, peguei um exemplo da classe média
exemplo, da classe média brasileira, politizada, ainda assim, conhece essa música? Vamos ver. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas meu sertão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua pensada se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Tem a censura do poema, tem as várias partes, né? Essa música integra o musical do Chico Buarque com o Rui Guerra. Rui Guerra, vocês sabem, tem origem lusitana, né? Na verdade na África portuguesa, e eles fazem a peça Calabar, o elogio da traição, que é a invasão holandesa, né? Lá na região do Pernambuco, e no meio tem esse fado, que é um fado que vai brincar, então, com a história do Brasil. Para nós aqui, vale a ideia rítmica, e vejam que, de novo, é uma batida dividida em duas em um tempo só que permitindo já um compasso mais estendido, por isso mais lento, né? Se vocês pegam lá a música Praia Dengosa, do Luiz Gonzaga, a gente vai chegar numa síntese possível, né? É a mistura do maracatu com o fado que gera o baião, por exemplo, né? Se a gente pega uma música que todo mundo conhece, como, por exemplo, o Canto das Três Raças, podemos chegar na mesma síntese, só que traduzida de outra maneira, né? É possível até a gente destacar isso, né? Conhece? A minha síntese foi caboclinho com jongo, com fado, o Canto das Três Raças, supondo que as três matrizes étnicas possam ser divididas em três, e os retratos que a música popular, fonograficamente divulgada no Brasil, permitem que nós acessemos essa história, que da minha parte aqui com vocês serve para uma finalidade didático, pedagógica, popular, de comunicação, né? Pode ter nesses exemplos possibilidades de abordagem. Como é que está meu tempo? Bom, as três matrizes étnicas, né, que vão se diversificar ritmicamente de uma maneira gigantesca, porque assim como temos vários grupos linguísticos, várias nações, temos também vários ritmos, e às vezes dentro dos ritmos uma subdivisão gigantesca. Mesmo no samba, por exemplo, que costuma ser o nosso grande exemplo, já foram compilados mais de 60 variantes possíveis, né? Do samba chula ao samba canção, né? Do samba poconé, pirapora, até o samba de terreiro. E isso, então, merece de nós uma reflexão, a diversidade em face da qual nós estamos presentes. Essa diversidade merece uma tradução. E eu vou me aventurar nessa tradução aqui agora, de novo me valendo do Darcy Ribeiro, passando por um segundo momento dessa trajetória, que tem a ver com a formação da música popular brasileira nos 5 Brasis. Tá? Bom, eu comecei meio no seco, dizendo que o Brasil eram 3 matrizes étnicas, né? Porque talvez fosse uma forma de me comunicar mais imediatamente com vocês. No entanto, vou mudar aqui, ó. No entanto, vejam,
síntese. Darcy Ribeiro, que é o personagem aqui que eu estou usando como mediador, estudou ao longo de décadas e buscou fazer um acerto de contas sobre a história e a antropologia do país. Vocês sabem, eu se tivesse tempo aqui, dedicaria a manhã inteira só para a biografia do Darcy Ribeiro. Eu verdadeiramente tenho uma paixão por ele, ainda que seja alguém que, até por ser apaixonante, mereça também nossas críticas nos momentos devidos. Mas como não é o momento para isso agora, vou só dizer uma coisa. Tem uma trajetória inicial, que inclusive passa pelo Partido Comunista, rompe, se aproxima dos setores nacionalistas, principalmente do getulismo pré-suicídio, né, que é de 1954, no governo João Goulart, portanto, às vésperas do golpe de 64, assume várias funções de Estado fundamentais, como, por exemplo, ter sido ministro-chefe da Casa Civil de João Goulart. Darcy Ribeiro foi o que hoje é Rui Costa de Lula, Gleisi de Dilma e Dilma de Lula 1 e 2, né? Na verdade, 2. Teve essa função de Estado, fundou a Universidade de Brasília e fez parte do grupo que propôs a resistência armada num setor do Exército para o Jango, que disse que preferia lavar as próprias mãos a enfrentar o derramamento de sangue do levante militar de Olímpio Mourão, o general que veio de Minas Gerais para tomar Brasil. 64 leva, portanto, Darcy Ribeiro, como tantos e tantas outras brasileiras, para o exílio. Profunda depressão no Uruguai, depressão, saúde mental debilitada. Ele se agarra numa ideia que ele teve, que ele não conseguiu dar conta antes. Ele fala assim: eu sempre fiz meu trabalho de pesquisa, antes de virar político, dedicado aos indígenas. Só que percebo que especificar um estudo num grupo muito próprio, por exemplo, Darcy Ribeiro fez sua pesquisa de doutorado sobre a arte plumária do Zulubu, Caapó, da região centro-norte do Brasil. Ele falou: isso aqui não dá mais. Não porque não seja importantíssimo conhecer a arte plumária do Zulubu, Caapó, dos Caiapó, mas porque a antropologia precisa fazer interpretações gerais também. Ela precisa dar horizontes, rumos, nortes, ou como alguns de nós preferimos, sulis. E aí ele propõe fazer uma história da civilização mundial, desde o seu início. Ousado, problemático, mas assim foi. E entre 68 e 71 publicou a sua pentalogia chamada Estudos de Antropologia da Civilização. O primeiro volume é para fazer um acerto de contas com a história mundial, o processo civilizatório, divididos em dois. O processo civilizatório está dividido em dois grandes caminhos. Ou os povos se desenvolvem autonomamente, ou eles são subordinados ao desenvolvimento de outro povo que se desenvolve autonomamente. Compreendem essa divisão? Ou os povos se desenvolvem tomando os rumos da sua própria história, ou eles são subordinados a outro povo que quer fazer dele instrumento para que ele possa tomar rumo da sua própria história. Esse é o processo civilizatório. Essas categorias têm nomenclaturas específicas, aceleração evolutiva ou atualização histórica. Não é aula de antropologia, não é aula de Darcy Ribeiro, mas elas existem. Depois ele faz uma interpretação das Américas, depois ele tenta o primeiro esboço de teoria do Brasil, o livro dos brasileiros, depois vai falar sobre a questão indígena e termina com a política da América Latina. Bom, vejam ali, 1971. 71, o que está acontecendo na América Latina? Darcy Ribeiro vai para o Chile, torna-se assessor especial de Salvador Allende, é um dos redatores de seus discursos, junto com outro advogado espanhol chamado Juan Garcés. E alguns meses antes de setembro de 1973, é convidado pelo governo de Velasco Alvarado para fazer o mesmo no Peru, se tornando, portanto, assessor especial do presidente general peruano, que era uma questão política diferenciada na história da América Latina,
Por isso, inclusive, Darcy Ribeiro é um crítico, e aqui eu vou pedir licença para vocês, já que estamos no estado de São Paulo, mas é um crítico da escola paulista de sociologia, na medida em que forjou uma interpretação antigetulista e de negação das possibilidades do populismo. Categorias como populismo e getulismo foram forjadas em São Paulo contra um determinado movimento histórico. E Darcy Ribeiro propõe diversificar essas categorias, enfim, isso nos levaria longe. Mas o que eu quero dizer é, a história dos livros se interrompe, Darcy Ribeiro vai para o Chile, vai para o Peru, vai para a Venezuela, tem um câncer. Esse câncer é diagnosticado de modo tal pelos médicos que sugerem que ele estava desenganado. Ele faz de tudo, então, para voltar ao Brasil, para poder morrer no seu país natal. Uma campanha internacional e nacional se faz, os militares autorizam e ele se cura depois. É o exato momento da abertura política, de extensão, retorno dos exilados. Por exemplo, Brizola tenta reativar o velho PTB, não consegue exatamente, funda o PDT, Darcy Ribeiro se torna seu interlocutor direto, a ponto de ser o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, na eleição de Brizola. E o candidato à sucessão, e perde para o Moreira Franco, o gato angorá lá, das denúncias da Lava Jato. Se torna senador da República, faz LDB, faz uma série de debates, e é diagnosticado nos anos 90 novamente com câncer. UTI, 3 meses, eu contei isso muito rapidamente lá no início. Ele relata tudo isso na sua biografia, quase 1000 páginas, uma página chamada Confissões, que é o mesmo título do livro de Santo Agostinho. E, inclusive na parte final, relata os pesadelos que teve durante o coma induzido. 3 meses de coma. E, por sorte, acorda. E quando acorda, ele diz assim, nossa, eu comecei os estudos de antropologia da civilização, que era uma teoria para explicar o mundo, para no final das contas explicar o Brasil, e não terminei. Não terminei. O que ele faz imediatamente? Foge do hospital. Bom, era uma pessoa que tinha lá suas posses, foi para um sítio no interior do Rio de Janeiro e escreveu O Povo Brasileiro, livro lançado em 1995, que traz, em definitivo, a explicação de que existem 2 formas do processo civilizatório na história mundial, 4 configurações histórico-culturais das Américas, 3 matrizes da formação étnica do Brasil e 5 Brasis. Sei que é muita informação, pessoal, mas como eu vou passar para vocês os materiais depois, vocês vão poder dar uma olhada. O que eu quero frisar só é o seguinte: as Américas, o Brasil faz parte das Américas, como nós muito bem cantamos ontem na cantoria da noite e hoje na mística. Né? O Brasil faz parte das Américas, não podemos esquecer. Nós somos latino-americanos também. Mas as Américas, na sua diversidade, comportam perfis diferentes de realidade sociocultural. E o Darcy Ribeiro diz assim, ó, nas Américas existem os povos testemunho, que são aqueles onde a sua composição social faz prevalecer até hoje a presença indígena. Então, as classes se identificam como indígenas, como, por exemplo, quais países? Bolívia, Aymaras e Quechuas. Por exemplo, Guatemala e os maias, Peru e os incas, México, maias e astecas. Isso para falar das populações mais conhecidas, né? Também tem uma diversidade na qual. E aí outros países, né, vejam, vão ter outras formas de percepção. O Darcy Ribeiro diz que o Brasil não é exatamente povo testemunho, porque nós conseguimos destruir a nossa população indígena na sua maioria. Hoje é 1 milhão de pessoas. Já foram 5 milhões no início da colonização, pelo menos. Né? E aí ele dá o nome de povo novo, que é o caldeamento das 3 matrizes, ao lado dos povos transplantados. E aí ele meio que despreza, diz assim, pega, mata todo mundo e coloca o europeu no lugar. Isso vale principalmente para a América do Norte e para a Oceania. Inclusive ele, Ribeiro, nunca foi um acadêmico de poucas palavras, bem desbocado, disse,
mata todo mundo e faz uma merda como a Austrália. Os povos transplantados. Evidentemente que a Argentina e o Uruguai não são exatamente isso, mas às vezes a gente fica com essa impressão, assim como no sul do Brasil, né? São resgatar a história indígena e afro-brasileira dessas regiões. Sim. E aí, o interessante aqui é que nós somos um povo novo. E a tendência é isso tudo se misturar e virar um povo emergente. As 4 configurações da América Latina, para nós. Né? Essa emergência, né, vai, por sua vez, ser traduzida no Brasil a partir de 5 realidades, no mínimo, que não vão ser, apesar da coincidência do número 5, as 5 regiões, tá? Ainda que elas também possam ser lembradas aqui. Vamos usar um mapa, talvez fique mais bonito. O primeiro Brasil forjado pela colonização, ou seja, brincadeiras à parte, no dia 20 de abril de 1500 não éramos Brasil. Passa a se forjar a partir dali. O primeiro Brasil é o Brasil crioulo. É o Brasil que ocupa o litoral, que aliás hoje, como vocês bem sabem, confina os brasileiros em 10% do território nacional. Dados censitários. O Brasil tem 90% da sua população em 10% do território nacional, do qual a maior parte está no litoral ou cidades próximas. Esse é o primeiro Brasil, que começa com a violência portuguesa contra os indígenas e logo em seguida insere a realidade dos africanos escravizados nesse processo, principalmente na região que hoje consideramos Nordeste, até a região sul do país. Primeiro Brasil, o Brasil crioulo, tá bom? O segundo Brasil, a gente poderia fazer aqui didaticamente a entrada, é o Brasil sertanejo, é o Brasil laranja ali do mapa. É o Brasil que entra no sertão, no agreste, né? Entra no semiárido brasileiro, forja uma determinada figura nacional que é, né, costumeiramente apresentada a partir lá dos sertões de Euclides da Cunha. Evidentemente, como disse Belchior, né, Nordeste nunca houve, Nordeste é uma ficção, mas por outro lado, permite com que a gente visualize um determinado conjunto de possibilidades de identificação de uma multiplicidade interna. E o Darcy Ribeiro vai retratar isso no Brasil sertanejo. Entrando a Amazônia adentro, Maranhão em diante, temos o Brasil caboclo, segundo o Darcy Ribeiro, o Brasil amazônida, o Brasil ribeirinho, o Brasil das populações indígenas que se fizeram presentes e caldearam outros grupos étnicos no seu conjunto. Né? Mais ao sul, o Brasil caipira, é o Brasil do R retroflexo. Sabia que esse é o nome bonito do R? Que a gente fala da porta, da força, da arma. É o R que vai entrando centro-sul adentro, até chegar nos tais dos Brasis sulinos. Até o Darcy Ribeiro coloca no plural. Quer dizer, é Brasil como todo o Brasil. No entanto, uma identidade que se forjou no século XIX da presença do europeu. Uma coisa meio engraçada que a gente tem lá no sul, em algumas regiões do sul, que é perguntar, você é de que origem? Daí o sujeito fala, eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou polonês, russo, tcheco, húngaro. Quando na verdade é mais um brasileiro e não deixaria de ser brasileiro em qualquer lugar do mundo. Porque o racismo identifica rapidamente as pessoas, salvo, como dizia o próprio Darcy Ribeiro brincando, salvo se a Xuxa Meneghel casar com o Cláudio Tafarel, aí só tem aquele tipo de descendência. Mas no geral, o Brasil é Brasil em todo lugar. Para cada um dos Brasis, a ideia é mediar aqui essa apresentação, a possibilidade de uma descrição musical. Né? O Brasil crioulo, por exemplo, pode nos levar nas asas do samba. E aí, para reconhecer a potência
de figura histórica, elegi aqui esse canto sobre o sonho, né, que faz Dona Ivone Lara, o seu grande parceiro, que é o Nelson Carvalho, em 1978. Você sabe que Dona Ivone Lara vem da área médica, né, enfermeira, tem toda a sua vida dedicada ao trabalho, à família, e para se curar, digamos assim, da sociedade patriarcal, mas também dos sabores da vida pessoal, no final dos anos 70, ele começa a se dedicar integralmente à música. Seus primeiros discos surgiram ouvirem, por exemplo, Sorriso Negro, no início dos anos 80, que é sensacional. A gravação foi da Maria Bethânia no disco Alibi, com a Gal Costa, logo em seguida a própria Dona Ivone grava. Vocês conhecem essa música? Sonho, aqui verbalizado, né? No fundo é um banzo, né? Que veio e nos coloca diante dessa experiência que ao mesmo tempo é de violência, mas de construção de um mundo novo. O Brasil criou é a possibilidade do Brasil novo. Diga. Só para contribuir nessa canção, o Dona Ivone Lara costumava fazer canções cozinhando, né? Não dominava, estava ao lado, e essa canção ela fez cozinhando, mandou para o parceiro dela, e depois que a música se tornou sucesso, ela foi convidada pela Bethânia para visitar a Bahia, a casa da Bethânia. Chegando lá, a Bethânia disse assim: essa casa aqui de 2 andares, tudo isso aqui que me deu foi sonho meu. Foi a música, né? E aí a Dona Ivone Lara disse: e eu continuo trabalhando no hospital e morando no subúrbio do Rio. A questão da música. E essa centralidade da classe aqui, né? Eu ia fazer uma reflexão, o tempo ele se esvai rápido, né? Que era justamente mais à frente de colocar essa dupla dimensão, né? Objetivamente, a classe trabalhadora narra a sua história de Brasil. Se a gente pega Sonho Meu, a partir do que o Pedro Munhoz acabou de relatar, isso se expressa, mas a meu ver, né, evidentemente que a gente pode discutir o refinamento desse debate, outras músicas cantam também. Por exemplo, não vou fazer aqui com vocês, conhecidíssima, né? Asa Branca de Luiz Gonzaga, narrando a seca, narrando a dificuldade de acesso à riqueza, os problemas, né, vividos no Brasil sertanejo que ele ali apresenta. Veja, aqui tem uma visão localizada, situada, para usar as epistemologias contemporâneas, né? Tem um conhecimento situado que, de alguma maneira, expressa objetivamente. Interessa nesse momento, quando a gente está falando objetivamente, pouco qual a posição efetiva do sujeito a respeito do assunto. Mas ele expressa objetivamente, né, a terra ardendo e a necessidade de buscar em outro lugar riqueza, né? Como é o caso da epopeia da Asa Branca, do Luiz Gonzaga, no poema de Humberto Teixeira. Me parece que isso pode ser narrado já de formas mais subjetivas. Vou fazer um aceno muito modesto e humilde para a companheirada do norte do Brasil, né? Quando você incorpora na festa da musicalidade popular, né, a lógica, inclusive, do reconhecimento da posição política. Vermelho, de Chico da Silva, vocês conhecem? Clássico absoluto lá de Parintins, né? Cantado no festival, que depois ficou muito conhecido quando a Fafá de Belém e Davi Assarag, né, divulgaram o Brasil lá fora. Mas naquele trechinho que reconhece na cor vermelha o velho comunista aliançado com o rubro do rubor do meu amor, me parece que nós nos aproximamos desta dimensão que antes era só objetiva, passa por uma transição de assunção de classe. Evidentemente que aqui, muito modestamente, evidentemente que aqui o compositor tem o seu lugar, a festa tem o seu lugar, os grupos de boi tem o seu lugar, a difusão na indústria cultural tem o seu lugar, mas eu queria só ir pontuando essas pequenas dimensões objetivas, né? Que
permitem, da mesma maneira, no Brasil caipira, conhecer a tragédia da história do Chico Mineiro, que na verdade é uma história contada e recontada, que de repente lá a grande dupla, né, nos anos 40, Tunico de Novo grava, inclusive um dos parceiros, quer dizer, o parceiro do Tunico na música, não foi reconhecido por ele, entrou com um processo judicial para ser reconhecido por parceiro. Chico Mineiro é a trágica história do subordinado que vai com o seu patrão trabalhar e morre numa das, digamos assim, vaquejadas. E o patrão descobre ao ver o documento no final daquela trajetória que ele era seu legítimo irmão. Apesar de parecer ser uma história de tragédia pessoal, nos coloca num ambiente de classe mais amplo, mas ao mesmo tempo sendo narrado nos Brasis específicos. No fundo, cada um desses Brasis vai trazendo sua rítmica, né? Trouxe o samba no início, depois foi para o baião, não tocaram. Aqui poderíamos lembrar a toada do boi com o vermelho, mas também a toada caipira do Brasil paulista, por exemplo, né? Que poderia se comunicar também com o Brasil pantaneiro, que seria uma outra versão do Brasil caipira, na leitura do Darcy Ribeiro. Aqui já a influência musical, por exemplo, da fronteira paraguaia, para dar uma referência só, a Guarânia já muda um pouco a própria lógica do ritmo, que, por sua vez, também vai comunicar com o canto dos livres, da milonga sul-rio-grandense, a música gauchesca, né? Conhecem Senair Maicá? Efetivamente, um dos nossos grandes, né? Uma delas, efetivamente um dos grandes troncos missioneiros do Sul. Acho que o Norte precisa conhecer o Sul e o Sul precisa conhecer o Norte, né? Acho que essa diversidade é que fica como mensagem aqui para cada um destes Brasis. Então a ideia é 3 matrizes étnicas, 5 Brasis. Para cada um, uma multiplicidade de canções, porque são 1000 as vozes que formam a nossa voz, assim como são 1000 as caras que formam a nossa cara, da qual nós retiramos o nosso lugar de fala, que é o nosso país. Bom, gente, e aí, na reta finaleira, né, a última parte que eu queria focar com vocês é a especificidade disso tudo com a política. Que pode parecer assim, bom, cantou-se o fado, cantou-se o jongo, cantou-se o caboclinho, no caso dos exemplos que eu trouxe com mensagem política efetiva, depois os ritmos dos vários Brasis, mas o que isso significa em termos de formação da música política brasileira? A minha síntese, que é uma síntese que precisa ser, digamos assim, traduzida para uma linguagem menos, vamos colocar nesses termos, empolada, mas na falta de linguagem melhor eu vou apresentar essa mesma, que é a da dialética entre a objetividade e a intersubjetividade da resistência. Quer dizer, música e política se traduz por esta interpenetração entre o que eu vou chamar de o relato social, a crônica e o posicionamento político aberto, efetivo e sem papas na língua. Nós, de alguma maneira, extraímos uma interpretação nesse estilo, nesse nosso curso que a gente fez lá em 2019. E eu propus isso num trecho do texto que eu escrevi. Estou fazendo meio que um jabá aqui, mas é para dizer que está disponível o PDF do livro, nessa página, que é a página da editora, Cotter, né? K-O-T-T-E-R, e vou compartilhar aqui com vocês essa ideia, que tem certa complexidade, mas poderia ser facilitada, vamos fazer isso em seguida. Uma tentativa de definição muito aproximada dessa forma de ver a relação entre música e política. Eu digo assim, ó, como
qualquer expressão social, também a música popular traduz em seus aspectos, no caso estéticos próprios, a sociedade que a produz. A música traduz a sua sociedade. Né? Não só sua conjuntura histórica, ser desta ou daquela matriz, deste ou daquele Brasil, mas também suas condições técnicas, poder gravar ou não poder gravar. Se gravando, poder divulgar ou não poder divulgar. Se divulgando, as pessoas estão podendo absorver ou não absorver aquela mensagem musical. Não só sua conjuntura histórica, mas também suas condições técnicas, que tipo de instrumento, que tipo de gravação. E, sobretudo, o conflito dos atores que a compõem, ou seja, as classes em sua desigualdade. A música traduz necessariamente a sociedade, traduzindo-se, por sua vez, na conjuntura histórica que a formou, nas suas condições técnicas, objetivas e materiais, mas no seu conflito, digamos assim, intersubjetivo, que é uma palavra para dizer a mesma coisa que o conflito de classes. A experiência diversa e complexa das classes, que a gente poderia facilitar dizendo que se polariza entre proprietários ou não proprietários dos meios de produção, mas a gente sabe que existe uma diversidade também de escalas nessas dimensões todas. O debate camponês está aí para mostrar exatamente isso. E aí eu continuo a afirmação dizendo que, por sua vez, por política, compreendemos a enunciação objetiva das condições sociais vividas, mas também a tradução intersubjetiva de um discurso que articula denúncios e anúncios. Trocando em miúdos, pontos, pingos dos is e saindo do palavrão. Música política é, desde a crônica social objetiva, que retrata uma determinada situação, que pode parecer individual, localizada, regional, familiar, até a canção de protesto, que já é o momento intersubjetivo que faz polarizar as classes. Então, é uma proposta de interpretação para vocês, né? Para que a gente possa se apropriar sem grandes receios de toda essa bagagem cultural, às vezes, independentemente das idiosincrasias de cada um dos compositores e intérpretes. Às vezes, né, independentemente da posição histórica daquele sujeito que está compondo a música que fala da asa branca, que fala, sei lá eu, do sonho, que fala do amor, né? Então, nesse sentido, gente, é evidente que a gente amplifica, aumenta, no fundo, torna quase inviável dar conta de um discurso que consiga relatar todo esse problema, né? Que vai desde a descrição objetiva da crônica social até o posicionamento de classe musicalizado. Eu propus, né, na preparação para essa conversa com vocês, que estou reconhecendo aqui, estou monopolizando para tentar dar conta do conteúdo, a fala, propus 3 exemplos, 3 possibilidades de análise, talvez aqueles que eu mais conheça, e aqui reconheço por minha vez, que vocês poderiam dar uma aula a partir do que vocês conhecem sobre cada um desses elementos que eu vou mencionar. Que é, em primeiro lugar, a música que retrata a resistência objetiva a partir de processos orgânicos locais. Estava dialogando com os camaradas, nem sei se podia falar isso, que estavam preparando aqui a sistematização do encontro, dizendo que eu particularmente, e aqui não quero nem convencer vocês de nada, não é o meu objetivo, mas eu particularmente não gosto da palavra cultura. Eu peço que vocês me considerem sem me apedrejar aqui, agora fazendo um vitimismo aqui. Porque cultura, na tradição ocidental, parece que nos distancia da lógica material, natural,
da natureza, portanto. E apesar de a origem da palavra lá no grego vir de cultivo, cultura é colere, cultivo, colheita. Mas no pensamento ocidental, cultura é o contrário da natureza. Tem cultura e tem natureza. Eu, para tentar fugir, mas também não quero continuar nesse caminho, coloco ali processos orgânicos, locais, a cultura local, que objetivamente demonstra em várias ocasiões ou a resistência ou o retrato de uma violência. Ou o retrato de uma violência. E é nesse sentido que a gente pode se valer de várias músicas muito mal posicionadas em suas letras, que expressam misoginia, que expressam racialização, que expressam uma perspectiva LGBTfóbica e assim por diante. Não estou, repito, dizendo que a gente deva passar por cima disso, mas compreender como um retrato de algo que deve ser enfrentado. Não é? Se a gente pega um exemplo, como o caso do samba, veja, eu abri o capítulo e estou fazendo agora a parte ser maior que o todo. Nós poderíamos traçar uma trajetória bastante rica e complexa se nos localizássemos apenas e tão somente no Rio de Janeiro. Eu não tenho condição de dar conta do trajeto inteiro. Só vou dizer para vocês uma coisa. 1917 fica para a história recente como o ano da gravação, pelo menos da difusão, do primeiro samba gravado no Brasil. Chama-se Pelo Telefone. O chefe da polícia, pelo telefone, anda avisado, na gaiola, tem uma roleta para se jogar. Dizem, apesar disso não estar atestado, que já é uma letra censurada, na verdade, autocensurada, porque era uma ironia com uma notícia de jornal que, no fundo, avisava para os cassinos quando que a polícia ia fazer a fiscalização. Mas, de qualquer modo, ela tem uma forma, essa música, que, no seu momento de criação, era uma forma muito divulgada, muito difundida, né? Com quadrinhas e jogos de vai e volta da letra, que, contraditoriamente, inauguram a história da propriedade privada da música no Brasil, pelo menos do samba. Por quê? O grande sambista, filho de tia baiana, Donga, e um jornalista na época, vão lá e registram a partitura para poder ter os proventos do Carnaval de 1917. Ato contínuo. Os frequentadores da casa da tia Seata, no Morro da Saúde, lá na zona histórica do Rio de Janeiro, lançam um manifesto nos jornais dizendo: Pelo Telefone foi composição coletiva feita num dos encontros musicais da casa da tia Seata. Tia Seata, uma das tias baianas, que é reconhecidamente a difusora da cultura do samba, da africanidade, por exemplo, na região sudeste, centro-sul do Brasil, vinda, portanto, da Bahia. Essa é a casa, numa foto de 1941. A casa era um verdadeiro local de cultura, um desses exemplos da cultura popular, para usar a palavra que eu disse que não tinha muito interesse em continuar usando, e em que ela está geograficamente dividida em três. A parte da frente recebia os convidados mais pomposos, inclusive com seus instrumentos mais pomposos. A sala de estar tinha o piano, tinha os instrumentos harmônicos de corda. Ali vinha o presidente da República, o presidente Prudente de Moraes, consta-se que frequentou a casa do tia Seata. Iam os instrumentistas, os instrumentos mais caros, apesar de Pixinguinha ter uma origem popular, evidentemente, né, ter acesso ao saxofone, ou a uma clarineta, ou a um trompete, ou uma flauta, muitas das vezes folhado em ouro e prata, exige acesso a esses recursos. Então, a parte da frente é a parte onde se fez o chorinho, a música de salão, a dança, a valseada, a polca, o shot.
Nos quartos dos fundos, dentro da casa, a festa da umbigada. Então, conforme se adentrava a casa, mudava o ritmo. E lá no terreiro, a expressão mais espiritualizada, com as danças mais agressivas, dizem os relatos, em geral vindos da classe média branca do Rio de Janeiro. Né? A casa da tia Seata, então, dá vez, uma metáfora, né? Ao choro, ao samba, à capoeira. Em cada um dos seus recintos. E a partir daí uma história se forja. A história, por exemplo, do Morro do Estácio, Ismael, depois as escolas de samba, Vila Isabel, Mangueira, os sambas enredo. Eu fiz aqui uma seleção gigante, completamente sem noção do tempo. Né? Poderíamos lembrar os 5 pais da história do Rio, de Dona Ivone Lara, os heróis da liberdade, Cida do Enredo de novo. Aqui não é samba enredo, mas a figura histórica de Candeia na Portela. Um movimento artístico-cultural diferenciado no samba carioca, já nos anos 70, que é o Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba, Quilombo. Ney Lopes, Wilson Moreira e Candeia fundam uma escola de samba que se recusava a desfilar no carnaval. Era contra a comercialização e contra aquela competição, que aliás eles liam que estava sendo infestada pela classe média branca, em especial os estudantes universitários. Portanto, os estudantes das universidades públicas do Rio de Janeiro, que vão tomar conta do carnaval carioca naquele momento. Até chegarmos às expressões de samba enredo políticos mais recentes. O caso da Tuiuti, em 2018, vice-campeã do carnaval carioca, que pergunta, meu Deus, está extinta a escravidão? Interrogação. Não é? E fala lá no meio, né, que não tem nada a ver com a Lei Áurea e a Princesa Isabel, na verdade é a luta do povo periférico dele. Ou o caso do samba enredo da Mangueira, né? Histórias da Vinagem de Grande, que vai falar de Marielles, Malês, Lecis, Jamelões, enfim, os vários Brasis. Gente, dentro dessa história tem um lugar privilegiado, a favela, né? A ocupação urbana, portanto. Fiz uma seleção aqui restritíssima de 5 sambas, como por exemplo Barracão, Opinião, Despejo na Favela. Né? Se tiver tempo, que se reduz bastante agora, apresento para vocês a favela de Padeirinho Jorge Pessanha, diretamente do Morro da Mangueira. Conhecem essa canção? Olha que bonito, vou só declamar, né? Só ler. Olha que retrato fiel, perfeito, né? Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros, depressa, procuram marcar o seu pedacinho de terra para morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada, olha lá, no início da nossa conversa, Nova Aquarela. E é aí que o lugar, então, passa a se chamar favela. Eu acho um retrato belíssimo, 1966, gravado pela Nara Leão, né, que, claro, poderia nos levar muito longe, vários ensejos de debate aqui. Vou fazer um elo. O papel das mulheres no samba. Não só na organização da casa da tia Seata, ou da estrutura da festa, como a gente pode destacar, mas o papel das mulheres, intérpretes, pesquisadoras e compositoras. Tá? Nesse nosso livrinho a gente convidou uma roda de samba só de mulheres para fazer um encontro sobre samba de mulheres. E elas trazem várias dessas personagens históricas que a gente desconhece. Eu queria destacar isso só pelo seguinte, não estou aqui tentando fugir da contradição de apresentar, em geral, né, músicas compostas por homens, mas para destacar o papel da intérprete. E mais do que isso, da pesquisadora no samba, como nos casos, né,
da Bete Carvalho, de alguma maneira, ainda que não se restringindo ao samba, Clara Nunes, Eliana Pitt, Nazaré Pereira, Cristina Buarque, até aquelas que se tornaram compositoras, e se notabilizaram como tal, Bonelara é um caso, Leci Brantão é outro, que tem acesso ao relato de um jornalista sobre o Morro do Pau da Bandeira e a formação de um novo líder, né? No serviço de alto-falante, no momento que a novela e o líder comunitário vai se opor lá acho que era a esposa do policial, né, do militar, que não queria barulho na hora da novela, e aí vai lá o Zé do Caroço no serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira, avisar que amanhã vai ter alvoroço, vai ter organização, vai ter festa, no duplo sentido da palavra, festa como celebração, uma festa com uma ação política, né? Às vezes a gente usa a palavra festa para fazer uma ação organizada que tem outro cunho. Enfim, vocês veem como podemos ir longe. Eu tenho exatos 1 minuto e 37 segundos. Da resistência objetiva, nós poderíamos rumar certamente para uma intersubjetiva. Posição de classe, música de protesto, em suas várias versões. Na história da indústria cultural brasileira, alguns nomes ficaram notabilizados. Né? Então, tentando dialogar com isso, por exemplo, ele pode encontrar alguns, eu chamei de os 4 ases. Né? Taiguara, Sérgio Ricardo, Geraldo André, Chico Buarque. Não precisaríamos ficar com esses nomes, temos tantas outras possibilidades, né? Gonzaguinha, fiz questão de colocar o nome das compositoras, que nesse momento já estão fortemente presentes no cenário, né? Cada uma com a sua forma de aproximação ao debate político, propriamente dito. Aqui eu coloquei Sueli Costa. Ouça Sueli Costa, gente. Muito bom a obra dela. E está ali Joci de Oliveira, que também é pouco conhecida nesse cenário mais amplo. Joyce, debate feminista dos anos 70. Fátima Guedes. Vejam, Fátima Guedes escreve em 79 11 fitas. Vai ser gravada pela própria Elisa Regina depois, né? Onde ela narra, já com uma posição mais abertamente crítica, de denúncia, os 11 tiros levados por uma pessoa numa abordagem policial em 1979. Por engano, vingança ou cortesia, estava lá morto e posto, um desregado, 11 tiros fizeram a Bahia e o morto já estava informado. A verdade não rima, e ela repete várias vezes no final, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade. Né? Vejam, a meu ver, tão potente esse discurso quanto aquele mais conhecido, e talvez bastante contraditório de ser resgatado hoje em dia, como o de um Geraldo André, sua obra bastante diversa, né? Que nós conhecemos muito, o Caminhando, para não dizer que nós falamos das flores. Né? Eu acho uma das mais sensacionais, Ventania. Festival de 68 se perdeu nessa gravação original, ele regravou no canto geral depois. Vale a pena conhecer, não vale a pena conhecer tantos outros. Mas aqui eu só estou fazendo um contraste, tá, pessoal? Resistência objetiva nos processos orgânicos locais, resistência intersubjetiva, posição de classe já aparecendo com maior firmeza, ainda que as trajetórias pessoais de cada uma dessas personagens vai reposicionar o seu lugar na conjuntura. Mas eu encerraria assim, que é preciso, por outro lado, ter uma síntese mais bem aperfeiçoada entre o relato objetivo e a posição de classe, que em geral vem dos setores intelectualizados da população. É preciso reconhecer essa contradição, que é a resistência, já na dialética objetiva e subjetiva, que os movimentos populares e os seus setores de cultura fornecem. E eu não teria, e não é puxação de saco com vocês aqui, não teria grande dificuldade em observar e reconhecer isso, por exemplo, na mística do MST, que é um lugar onde pode-se continuar produzindo processos paralelos ao que vivemos. E aqui é uma proposta de reflexão junto a vocês. Paralelos aos movimentos de cultura e arte popular havidos nos processos revolucionários da América Latina. É verdade que nós estamos passando por
processo revolucionário no Brasil, e, portanto, aqui há uma defasagem entre essa proposta e a sua implementação. Mas quero fazer a sinalização de que, assim como os corridos da Revolução Mexicana, corrido é um tipo de música, né? Assim como o grupo de experimentação sonora do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, forjado lá, a partir da iniciativa do Che, Carlos Coelho assume, depois surge, né? Silvio Rodrigues, Pablo Milanês, toda aquela geração. Assim como o Museu Nacional de Arte Folclórica Chilena, criado pela Violeta Parra, e todo o processo da nova canção chilena, que a gente viu ontem muito bem na mística e na cultural da noite. Os concertos de abril em Manágua, levados adiante pelos irmãos Mejia Godoy, na Nicarágua Revolucionária Sandinista, ou a experiência do selo discográfico de Ali Primeira, chamado Cigarrón, lá na Venezuela dos anos 70. Todos estes, a meu juízo, sem querer puxar o saco de vocês, são processos que encontram paralelo, no caso brasileiro, com a musicalidade que vem dos movimentos populares, em especial dos movimentos populares da Via Campesina, em especial do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. Fiz uma seleção apressada, de fácil acesso, na página do MST, em um ou outro lugar, com medo de esquecer alguém aqui, não coloquei os discos dos compositores aqui presentes, né? Mas vejam o quanto de produtos aqui são pelo menos 11 discos, né? Que tem os 3 contando Cirano, Cantares da Educação, da Luta Própria, Vozes, Energia e Movimento, Cantando e Cantando, Viola e Poesia, Pegar a Terra, Arte e Movimento, Canções Marchantes, Primeira Oficina Nacional de Música, Festival da Reforma Agrária, Cantando Cirano, Super Estrela, Começando a Luta. Gente, nessa trajetória da música política, para encerrar, já me deram um tempo a mais aqui, para além do que era permitido. A música não é instrumental apenas para uma luta. É verdade que ela pode servir de instrumento para uma luta. Mas é preciso que a música também seja encarada, já que estamos no ponto de música, não é no ponto de cultura, de arte, de música, no seu movimento próprio. A reflexão que eu queria deixar desse recorte de falar de música política é que precisamos construir um movimento de música de classe. Por que não isso vir da classe trabalhadora do campo? Por que não vir de uma organização que tanto impacto gera na cultura nacional, como é o caso do MST? Não é a música apenas, ainda que também, para animar a organização, organizar a ocupação, mas é a música para influir no processo ideológico da classe trabalhadora do Brasil e seus apoiadores. A música do MST pode ser um verdadeiro movimento que se coloca em marcha a partir das contradições de classe do nosso país, da nossa formação histórica como matriz étnica diversa, como vários Brasis e com uma possibilidade dessa, usando o palavrão que fiz agora para encerrar mesmo, do uso dialético das perspectivas objetivas e intersubjetivas da classe trabalhadora do Brasil. Minha sugestão é que, quem sabe, isso possa ressoar nos debates de vocês. Vida longa ao movimento de música do MST que está sendo inaugurado aqui.